tônica, terça, quinta, sétima diminuita, rimani così risolto l'accordo della mia vita. Essa é uma poesia de Giorgio Caproni, faz parte de sua obra O Muro da Terra, publicada em 1975. Através dela, nós podemos compreender um pouco da relação de proximidade que o poeta tinha com a música. Caproni foi uma das grandes vozes da poesia italiana do século XX. Porém, a pesquisa teve como foco a leitura sobre a fortuna crítica do poeta, tendo como base principal o livro A Porta Morgana, ensaio sobre poesia e tradução, publicado em 2017 pela Rafael Copete Editora, tradução de Patrícia Petterli. O livro é composto por uma seleção de 41 ensaios escritos por Giorgio Caproni ao longo de quase meio século de produção crítica, indo desde os meados da década de 30 até a segunda metade da década de 80. São textos que envolvem reflexões sobre a poesia, tradução e a própria linguagem. Esta pesquisa se deteve mais especificamente em 3 ensaios, pertencentes à seção 2 do livro, intitulado Laboratório Poético 1 sobre poesia. Os textos estudados foram Trabalhar, Trabalhar, Produzir, Escrita Pré-fabricada em Linguagem e Poesia Clara e Obscura. Para melhor compreensão dos ensaios, foi essencial a leitura de um dos alicerces da pesquisa, o livro Cinzas do século XX, 3 lições sobre poesia italiana, de Enrico Testa, organização de Patrícia Petterli e Silvana de Gasperi, lançado em 2016. O ensaio com o qual mais aprendi foi também aquele que mais tempo eu dediquei. Trabalhar, Trabalhar, Produzir é um texto que aborda o imediatismo, a simplicidade, a liberdade e como a soma de nossas escolhas podem alimentar uma espiral de ilusão ou ir além desse próprio litígio. Ora, Caproni traz a noção de simplicidade como uma porta para o que é real e verdadeiro, e, portanto, útil. Na página 68 do texto que se encontra em A Porta Morgana, o poeta escreve, abre aspas, trabalhar com simplicidade, com dedicação total, ao redor da construção de um funil, ao redor da construção de um poema. Isso é mais difícil, como todas as coisas espontâneas, do que trabalhar com a ambição de trocar o eterno por um segundo fim, o da glória. E é exatamente com a simplicidade, com a ausência de qualquer segundo fim, que se toca a verdade, isto é, que se alcança a perfeita utilidade de uma obra. Fecha aspas. Eis a genialidade como exemplo do funil como um objeto específico, simples, funcional e insubstituível, que de alguma forma serve para enfatizar a dificuldade de se atingir a espontaneidade, a ausência de um segundo fim. E com isso conquistar a realidade do que pode ser útil e consequentemente eterno. Foram meses de muito aprendizado, talvez com o principal sendo a noção do quão imbricadas estão a poesia e a filosofia. E nesse sentido, Giorgio Caproni sem dúvidas tem muito a nos ensinar. Caproni foi um professor, poeta, tradutor e ensaísta. Fez parte da resistência italiana durante a Segunda Guerra Mundial, se opondo ao fascismo. Logo, vale recuperar as palavras de Enrico Testa, em Cinzas do século XX, quando enfatiza: a guerra não é somente um fato histórico, mas, mesmo quando estiver longe no tempo, atuará nele, transformando-se em um modo de interpretar os fatos da vida, isto é, em uma alegoria da existência, por assim dizer. Este é um posto-chave para dialogar com a escrita de Caproni. Um dos versos mais célebres do poeta rememora a guerra penetrada nos ossos, fundamental para pensar a relação entre o macro e o microcosmo do pensamento caproniano. Os 3 textos que serviram de base para essa pesquisa foram escritos entre 1946 a 1957, publicados em vários jornais e revistas, e estabelecem um diálogo indissociável entre a poesia e a filosofia. É interessante notar como se desenvolve a maturidade de seu pensamento ao longo dos anos. A escrita de Caproni me parece sempre uma sugestão. Portanto, sua linha de pensamento se mostra como algo contínuo e coerente. Na minha leitura, essa sugestão se dá por meio de uma característica do poeta em escrever sem histeria, ora mais implícito, ora mais explícito. Cada fragmento de seus textos pode ser percebido como sementes que nos possibilitam a arte de se questionar e, portanto, se reconstruir. Seus ensaios são costurados por lampejos filosóficos pontuais e por vezes atemporais, fragmentados pelo estilo único de Giorgio Caproni.